Boa noite a todos, amados irmãos. Mais uma vez a gente junto aqui com esses instrumentos tecnológicos, né? Apesar da distância, mas a gente está sempre junto nas nossas ações, bons pensamentos. E tudo isso faz com que nós possamos compreender essa mudança, né? Que é necessário para os nossos devidos compromissos, principalmente morais. São instruções necessárias que nós, sabedores do Evangelho do Cristo, ainda temos dificuldade de implantar na nossa vida diária. Mas eu convido a todos vocês que estão assistindo esse momento tão presente conosco, Casa Verde, né, os trabalhadores, aqueles que estão distantes da Casa Verde, né, de outras cidades, a nos se fazerem presente em oração, né, se fazerem presente em todos os movimentos sociais da Casa Verde, né, na medida do possível, e sempre agradecer. Gratidão por tudo, porque Deus é maravilhoso, nos deu essa oportunidade de estarmos juntos, e vocês do outro lado da tela sabem como nos fortalece. Então, eu quero agradecer muito a Deus, a todos vocês, a minha família, a família Casa Verde de modo geral, a família do grupo e de todos os grupos que nos assistem, todas as pessoas, irmãos, amigas, aquelas que estão passando por dificuldade. Pedimos ao Pai a assistência benéfica nesse momento tão belo que Deus nos concede nesta oração. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e somos gratos por esta oportunidade. Que assim seja. Bom, o que está em voga no momento, né, é essa pandemia. E o Livro dos Espíritos traz na sua questão, na sua questão 737 em diante, os flagelos destruidores. A gente sabe muito bem que essa pandemia ela tem um foco, não é? Ela tem um foco, e o seu foco é exatamente a gente ter um novo direcionamento de nossa vida e de nossa caminhada. Então vamos construir, né, algo bom de novo que a gente já fazia e está fazendo. Aquelas pessoas que muitas vezes se acha duro, vamos construir essa nova caminhada. Observemos sempre que Deus dá a dor, mas também dá o remédio, e Ele nos forneceu o remédio, né? E o remédio diz assim: fique em casa, com todas as dificuldades que nós temos, não é? Porque esse vírus, ele não brinca, não é? Ele não brinca. Vamos ter responsabilidade com a gente e com os outros. Que Deus abençoe a todos vocês e nos dê essa oportunidade. Então, nesse flagelo, né, trazido pelo Livro dos Espíritos, na questão 737, diz o seguinte: com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Por quê? Acredito, na dissertação dos espíritos serve para quê? Para uma progressão mais rápida de alguns espíritos, né? E esse modelo, ele é um modelo regenerativo, né? Que nos traz uma necessidade primária para alguns espíritos, né? Por quê? Porque eles vão adquirir uma nova capacidade para uma nova existência, um novo aprendizado, e aí, né, uma nova existência, porque muitos de nós, né, vamos passar para outras escalas. E nesse momento, se a gente não tiver escalando conforme a sua programação, a nossa programação como pedido, a gente pode
sofrer esse momento de desencarne e estar no meio desse flagelo coletivo, desse desencarne coletivo. Então, a gente sabe que em alguns países muita gente já partiram, né, e vão partir. As causas e os efeitos que isso pode trazer são muito grandes, né, para todos nós. Algumas pessoas têm distúrbio emocional, por exemplo, no dia de hoje, né, porque não conseguiam ficar em casa. Os pais hoje estão mais presentes com filhos, aborrecido ou não, né, mas isso já serve como instrumento de alívio para aquelas criaturas novas que lá se encontram, né? Precisava da presença dos pais. Hoje os pais trabalham em casa, como muitos de vocês sabem, da necessidade, a tecnologia trazendo essa necessidade para todos nós e nos amparando, né? Então, ainda essa pandemia está dando uma reorganizada, como a gente sabe, em tudo. Veja a áurea da Terra como ela está, para a gente que é espírita e que tem um certo grau de sensibilidade, ela está mais harmônica. Isso como eu vejo, tá? Como eu sinto, não é? Uma certa harmonia no meio humano, né? No meio humano, no meio físico, não é? No meio espiritual deve estar uma desordem geral, porque muitos espíritos não querem deixar a Terra porque eles têm lá os seus amigos ainda encarnados, né? E eles querem, no trabalho, desenvolver os seus ideais que ali são praticados pelos seres encarnados, né? Então, devemos ter muito cuidado com essas ações para que elas não interfiram no nosso ambiente nesse momento. Então, o respeito, a solidariedade é o crescimento para todos nós avançarmos nessa questão. Na questão 738, Kardec pergunta aos espíritos: para conseguir a melhoria da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Né? Poderia? Aí os espíritos respondem: pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Olha a resposta sincera dos nossos irmãos espirituais. Será que a gente consegue compreender o bem que a gente poderia fazer e que muitas vezes a gente não faz? Porque Paulo de Tarso discorre no capítulo 15, né? Quando você não pratica o bem e não pratica o mal, você pratica o mal do mesmo jeito, não é? Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não faço bem, mas não faço mal, eu estou fazendo o mal do mesmo jeito. Então, a progressão do mundo terreno, ela se vem na dor, e todos são conhecedores disso, principalmente nós que trabalhamos direto com a doutrina espírita, com a pequena compreensão que a gente tem. E veja quantas dores nós já sofremos para estar onde a gente está hoje, não é? Então, Deus emprega aquilo que é um modelo de preparação daquele espírito que é necessário para o seu aprimoramento. Mas, porém, né, desse modelo, o homem pode aproveitar os meios, né? Cheguei nesse campo de vibração doentia que eu estava, precisei me recolher e hoje eu me vejo uma pessoa melhor, porque eu comecei a compreender as minhas ações sociais dentro do meu lar. Olha que bacana, né? Muito bacana. Por quê? Porque o homem precisou castigar o seu orgulho, né? É necessário, precisar castigar o seu orgulho. Eu em casa não quero fazer nada, eu não lavo. Não, nesse momento é o momento de sentir que todos nós podemos ajudar uns aos outros, né? Podemos estar presente um com os outros, mesmo à distância. E a gente sabe que
muitos daqueles, né, que hoje se encontram em casa, muitas vezes não tinham oportunidade de estar com seus familiares, né? Mas há uma oportunidade magnífica de estarmos na caminhada junto, compreendendo e entendendo, né, como diz alguns irmãos encarnados, né, como foi bom esse momento que eu estou vivendo, porque levanto cedo, né, já vou fazer algo que muitas vezes a secretária não consegue chegar até o ambiente de trabalho, né, porque tem que ter esses cuidados com ela e com os dirigentes da casa, né, a esposa, né, e ali você não sabe os cuidados que ela tem, e muitos estão se privando de tê-la em casa nesse momento. Então, é uma oportunidade muito bonita, e ali os dois, né, nessa comunhão espiritual, de estarem juntos fazendo esse trabalho renovado, né. Bom, Deus não vai escolher quem vai levar, né? Às vezes vocês podem até perguntar, mas o fulano era bom, foi, mas pode ir um perverso também, né? De repente aquele bom, aquele cristão, né, ele vai ser instrumento de melhoria para muitos espíritos, né? Veja como Deus é justo com isso, porque ele pode levar aquele que tem um perfil amoroso e pode levar aquele que tem um perfil perverso, os dois juntos, um ajudar o outro, principalmente aquele mais caridoso na sua ajuda, na sua tranquilidade, né? Então, durante esse momento, né, a vida que esse cidadão teve no seu corpo físico, teve presente no seu corpo físico, o que ele fez, né? Muitas vezes o cidadão, aquele perverso, fez muita maldade, e Deus escolheu uma maneira de recolher esse cidadão, e essa maneira pode ter sido esse Covid-19. Mas o outro, né, que o conhecia, sabia da índole dele, tinha que ir junto. Olha como é maravilhoso pertencer, deixar a terra, né, vai deixar ali muitos momentos de dificuldade para a família, para os amigos, né? O fulano foi, muitas vezes você diz, porque ele levou o fulano que era tão bom e deixou o que era tão ruim? Porque era necessário levar os dois, né? Um ajudar sempre o outro. Ora, temos dito que a vida do corpo, bem pouca coisa é. Um século de vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Essa questão é uma questão bem simples de se pensar, né? Então, o que devemos fazer nesse momento? O trabalho que a gente faz. Trabalho renovador, trabalho de caridade. Porque ninguém veio aqui para ficar eternamente. A gente veio aqui para aprender, né, um pouco do que é a Terra e desenvolver principalmente o nosso lado moral. É isso que a gente precisa realizar, né? Ora, a gente pode sofrer alguns encalços durante a nossa estadia no plano espiritual. Vamos sofrer. Por quê? Porque isso representa as dificuldades que a gente teve aqui na Terra pelos nossos zelos, os zelos do gozo da matéria. E, portanto, os espíritos dessa ordem vão sofrer muito mais do que aqueles que estão mais espiritualizados. Então, cuidado. Quando Deus faz um convite, né, a qualquer um de nós, ou qualquer um que assim for convidado, ele terá que, aquele convidado, tem que ter no momento que há o seu desencarne, não é? Ele tem que ter uma clareza muito, muito grande, né, que é difícil para todos nós, porque nós vamos entrar nesse estado de torpor, né, e esse estado vai nos direcionar para caminho dos quais a gente muitas vezes não gostaria de estar. Mas a espiritualidade já sabe, já não leva os confortos através de
dos nossos benfeitores amigos, que ao nosso lado estiverem presentes enquanto estamos na carne. E não vão nos deixar. Mas cabe a cada um de nós entender, desde já, que o que está ocorrendo no momento é esse chamamento, esse conhecimento, porque nós somos espíritos e nós vamos viver eternamente, vamos reencarnar novamente, se assim necessário for. Muitos não é necessário reencarnar, né? Mas muitos de nós ainda precisam, porque temos trabalho. Ora, como todos nós somos filhos do mesmo Pai, na hora que Ele chama, que Ele vai nos recolher, Ele não tem que pedir autorização de ninguém. Quando a gente é pequeno, nosso pai não diz, filho, entre, a gente vai discutir, a mesma coisa é Deus. Revolta aqueles corações humanos? Revolta. Não é porque não queria que ele fosse, seja grande ou pequeno, mas não queria. Mas é um momento, é um chamamento, né? No caso, quando essas grandes calamidades, né, que dizimam os homens, né, isso, por exemplo, é a mesma coisa quando você vai à guerra. Qual é o mais interessante? É o corpo físico ou é a veste que aquele soldado tá no campo de batalha? Para o general, é a veste que ele está naquele campo de batalha. O corpo físico é o instrumento que lá ele deriva sobre o conforto de estar duelando, porque ele está presente naquele momento. E é o que está acontecendo conosco. Nós somos pequenos soldados divinos, dando os devidos cuidados, cujo general, na sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade de nos mostrar a clareza da nossa luta e da nossa caminhada. Então sejamos pacientes diante de tudo que está acontecendo conosco. Vocês que estão dentro dos lares, que os filhos, né, ora estão nos seus lares, né? Então vamos ter um pouco de clareza e principalmente de paciência para entender esse momento, né? Porque ele é um momento de aquisição, de mudança com as relações dentro do nosso ambiente que estamos vivendo, né? A gente muitas vezes sofre e murmura com esse sofrimento, com isso que ocorre conosco. A gente sofre, né? A gente não acordamos, murmuramos, renegamos a Deus, mas não. Olha, a melhor oportunidade é de gratidão, seja qual for o caminho. Porque hoje muita gente não está comendo, né? Aquelas pessoas que viviam de bico, tinham seus trabalhos nas pequenas casas, né? Na sua reconstrução, ganhando ali o seu ganha-pão do dia. E a gente muitas vezes não está enxergando isso, está enxergando só a nossa dor. Porque Deus está nos mostrando essa união? Era para nos trazer justamente nesse flagelo, que eu não digo um flagelo, mas é uma oportunidade de estarmos juntos, para a gente, nessa hora que está soando a partida de tudo isso que está ocorrendo conosco, nos chamando a atenção para as nossas devidas oportunidades caritativas. Se vocês, muitos de nós ainda não aprendeu a fazer, vamos exercê-la, né? Porque vai estar trazendo, né, para alguns de nós conhecimento a respeito disso. E será que o nosso coração não se abre a esse campo? Ou ele é sempre duro? Não. Nós temos um coração amoroso que precisamos trabalhar e compreender o momento que a gente está passando e continuar com ele. Ora, como é que eu vou dominar? Vocês poderiam perguntar, Flávio, como é que eu vou dominar
as minhas ações pertinentes aos meus trabalhos materiais, que no momento eu não tenho como realizá-lo, mas eu estou sofrendo pelo o material que eu não tenho. Ajuda, peça ajuda. Eu sei que você tem alguns amigos. Nós sabemos que, além nós temos o amigo maior, que é o nosso pai, nós temos o amigo, né, filho do nosso pai, Jesus, e temos nossos amigos encarnados, que podem nos assistir, né? Porque essa tempestade, a gente sabe que ela é passageira. Não vai durar a eternidade, vai? Como ela é passageira. Se ela é passageira, então as nossas aquisições neste momento é justamente compreender que a gente necessita um do outro. Seja humilde. Abrace com a sua dor e agradeça, pedindo consolo e conforto àqueles que podem te ajudar. É isso que faz com que esses flagelos humanos, ou esses flagelos que Deus assim coloca sobre a terra, para que nós possamos aprender, né? Aprender com ele. E aí ser mais solícito para com o outro. E compreender essa nova estrutura social que está nascendo para todos nós. Ora, tudo isso nos leva, na questão 739, diz o seguinte: tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Tem. Muitas vezes muda as condições de uma região, mas o bem que dele resulta são gerações vindouras, o experimentam. É interessante, né, essa questão. Porque ocorre uma transformação naquele ambiente, né, para que outros queridos irmãos pequeninos venham e aproveitem, não é? daquela nova oportunidade. E por que reclamar? Como a gente percebe muitas vezes, né? A gente não quer estar dentro do nosso lar, mas a gente não sabe o risco que pode trazer para dentro do seu lar, porque no seu lar não só tem você, né? Pode ter 1 mais 1, pode ter 1 mais 2, 1 mais 3, 1 mais 4. Então, esse momento é um momento de nos cuidarmos, porque Deus nos ofereceu esse instrumento. E ver a maneira de como aqueles que podem auxiliar e aqueles que podem ser auxiliados. Aqueles que podem ser auxiliados, buscar os meios de ser auxiliado, né? As instituições, os amigos, seja lá quem for. E aquele que pode auxiliar, exatamente fazer desse momento, né, a sua fonte regenerativa. Porque esse mundo regenerador, que tanto se fala, ele já chegou. Ele já chegou para todos nós. Ele chegou tão cedo que a gente não imagina, né? Eu vim entender que eu estava no mundo de regeneração quando eu tinha 47 anos. Foi o dia, o mês e o ano que eu entrei há 13 anos atrás, 13, 14 anos atrás, no Espiritismo. Tá vendo? Em 2007. Olha aí, que legal. Para mim foi uma regeneração, que eu tive que reformular toda a minha vida. E é o que está acontecendo com esse momento. A reformular os nossos sentimentos. Na questão 740 do Livro dos Espíritos, não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, porém, nos abraços com mais aflitivas necessidades? É o que está ocorrendo, né? Você vê que os governantes mundiais sabiam que tinham alguns meios, alguns setores da sociedade necessitava e necessita do apoio financeiro. O que está ocorrendo? Os governantes estão fazendo isso, não estão correndo para destruir um pouco da riqueza do país? Por que não fizeram antes? Se podia fazer antes, se não podia, nós não fizemos antes, estamos fazendo agora. O aprendizado que isso nasceu. Então, isso aqui são provas, né, para todos nós, exercitar
exatamente a nossa inteligência e compreender que isso, por esse fato, demonstrava a nossa falta de resignação perante a vontade de Deus. Não, ele tem que trabalhar. A gente percebe muito isso nas pessoas quando aqueles chegam na rua nos pedindo algo. O que a gente diz? Né? Fulano tem que trabalhar, mas se não tem emprego. Não, agora nós temos nesse momento, é o momento de nos consolidar na caridade. Caridade do sentimento, já que não tem o material, né? Dá o teu amor, agradece, né? E na hora que ele te pedir, diz que Jesus te abençoe, eu não tenho, né? Manifestar os teus sentimentos, que é uma boa fonte regenerativa de amor para todos nós. E aí você, nesse sentimento, você vai expurgar um pouco do teu egoísmo, do teu orgulho, né? Quais os cuidados a serem tomados? Emmanuel diz o seguinte, ante a lição, no livro Fonte Viva, Diante de Deus, capítulo 164, parágrafo 4. Paulo diz o seguinte: considere que o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Olha, a dor vem para que a gente compreenda como passar por ela. Isso Paulo 2 Timóteo 2,7. Ele diz o seguinte: inúmeros seguidores do Evangelho se deixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. Isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. A grande questão levantada nos nossos tempos: somos seres materialistas? Muitas vezes recebemos as dores, não nos transformamos, escutamos ali o remédio necessário perante aquele momento que a gente busca e depois a gente foge. Nos torna pessoas, nos tornando nós mesmos pessoas incapazes de levantar a bandeira da mudança. Não, a lição ouvida que Paulo nos deixa, que ele foi um desses renovadores da sua transformação moral, né? Porque ele sentiu na pele a necessidade. E nós estamos sentindo. Se eu vou em busca do Evangelho, dessa boa nova, e não me cuido com as devidas precauções necessárias do meu ambiente espiritual, do meu ambiente físico, o que ocorre conosco? Nada de bom eu vou levar. Vou? Não. Por negligência, né? Então não devemos negligenciar o que Deus nos envia. Devemos ser gratos. Vai dar doendo? Vai doer em todos nós. Em todos nós. Né? Mas devemos ter cuidado, né? Para não nos distrairmos, não sermos levianos, né? com aquilo que é nos dado. Né? Não vamos a uma festinha, né? Que isso aí é coisa passageira, né? Aí tu não vai pegar. Não é assim. Os cuidados necessários são fundamentais para que a gente seja auxiliado e possa auxiliar o outro. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, a gente, muito bem estudado por todos nós quando entramos na doutrina, diz o seguinte, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nesse momento, a gente sabe que muitos de nós estamos fazendo o bem sem ostentação. Isso é o maior mérito de nossas vidas. Por que nós estamos fazendo isso? Eu falando nós, estou falando de modo geral. Mas alguns companheiros que militam na doutrina já sabem essa caminhada. Já fazem esse trabalho. Né? Mas só para relembrar. Né? Fazer esse bem sem ostentação é o maior mérito de nossas vidas.
E o que é que a gente espera desse mérito? Quando esse mérito, esse é um mérito divino, né? O que a gente espera dele? Gratidão do homem? Não. A gratidão do seu próprio espírito, porque você está fazendo pela sua vontade. E as suas belas ações, elas não são contadas na terra. Porque se forem contadas na terra, o que ocorre? Você já recebeu sua recompensa. Né? E isso é um grande erro para muitos daqueles que se fazem assim. Ora, essa prática, ela pode ser tanto material como pode ser moral. Né? E a gente chama isso de caridade. Não isso, de que a gente chama esses modelos, né? Os modelos amorosos, os modelos que traz o conforto a todos nós, chamamos de caridade. E essa caridade, ela é moral e caridade material. O que você pode fazer nessa transformação, nesse momento que nós estamos vivendo? Nada, eu sei que a gente sabe que nós fizemos há muito tempo, mas podemos fazer melhor. Se eu não posso fazer a caridade moral, eu posso fazer a caridade material. Né? Não precisa ser num ambiente onde você frequenta, pode ser em outro, porque você diz, olha, eu não vou dar para aquele ambiente que eu frequento, que eu acho muito chato, faz em outro. Mas se você puxar para dentro de si, para dentro do seu coração, né? Ser o instrumento da paciência dentro do seu lar, né? Isso é uma caridade moral. Ser o instrumento de renovação, de amor junto aos seus filhos, uma caridade moral. Alguém vai até te estranhar naquele momento que você está fazendo, porque você nunca foi carinhoso. Mas você precisava aprender. E eu creio que muitos hoje, independente da religião, estão lá ligados nas suas crenças, né? Graças a Deus, porque hoje com a tecnologia você tem várias ferramentas amorosas perante a divindade, não temos? Então aproveitemos isso, façam essa caridade moral, né? Agora, uma coisa que tem que ficar bem clara é a forma que muitas vezes eu quero dar. Quando vocês forem doar algo para alguém, não doe como esmola, porque ela pode ser muito denigrir a imagem daquele que recebe, mas de ato e de bom coração, de bom grado. E a gente nunca perguntar o que o outro precisa, porque se ele tiver, se ele te pediu e você diz, para que você quer isso? Então eu não estou fazendo o quê? Nada. A gente tem que fazer algo nesse momento que venha do nosso coração, algo que seja instrumento renovador para nós e para aquele que recebe. Bom, nos desastres, né, que a gente sabe, o que mais acontece perante a humanidade? A gente vê, né? Quando vem aquelas enchentes, aquelas alagações, né? Esses desastres, essas pandemias, o que ocorre com isso? O que exacerba na humanidade? Creio eu que é a caridade, né? Porque dela são os impulsos generosos que os nossos corações, né, traz para reparar alguns daqueles irmãos que estão necessitando, né? O agasalho, o alimento, né? E o nosso país, ele tem um instrumento maravilhoso nesse sentido, não é? Veja só, o que custa uma roupa em teu guarda-roupa hoje? Quanto custa ela? Acredito que nada, né? Porque há uns 30 dias atrás a gente não conseguiu comprar nada.
E você viu que em determinado momento você vestiu-se bonito, elegante, ficou dentro da sua casa. Até alguém olhou para você e disse: nossa, você vai sair? Não. Mas era uma forma de você se mostrar para aqueles que estavam ao seu lado dentro daquele ambiente. Para ele te admirar. Uma forma generosa, amorosa, de chamar a atenção. Mas aqueles que estão sem essas vestes materiais nas ruas, que nos chamava atenção no passado, e hoje nos chamam muito mais, porque nesse desastre que ora ocorre, eles não precisam de roupas, precisam de alimento, de uma palavra amiga. Porque muitos estão fora dos seus ambientes de trabalho e estão passando por distúrbios emocionais. Então ligue. Dê um oi pelo WhatsApp, né? Pelas redes sociais, seja lá como for. Seja instrumento, né, nessa caridade. Seja um instrumento que ampare o caído. Mas não é o caído daquele que está na rua, não. É daquele que precisa da tua palavra de conforto e do teu carinho. Porque nós começamos, praticamente estamos há 40 dias, né, nesse trabalho renovador, né? E praticamente todos os dias a gente discute isso dentro dos grupos, né? Algumas pessoas pedem ajuda para A, para B, para C, né? E a gente auxilia como pode. Não podíamos deixar de fazer isso e não vamos deixar. Sabe por quê? Porque é uma necessidade premente nesse momento. É uma necessidade carinhosa que Jesus nos fornece. Porque somos instrumento dele, né? E todos nós sabemos. Bom, aí vocês podem perguntarem assim: eu preciso fazer algo mais. Não precisa fazer algo que você não consegue fazer. Você precisa fazer algo daquilo que é possível fazer. E esse trabalho, ele é um trabalho restaurador para todos nós. Então, socorrer esses nossos irmãos que estão passando por essa necessidade, né? Por esse infortúnio. Precisa ser só com dinheiro? Não. Se você socorrer através de uma palavra de conforto, é o necessário, né? Porque você, muitas vezes, com dinheiro, você não consegue secar lágrimas de ninguém. Consegue? Porque tem várias pessoas que nós conhecemos que têm uma fortuna incalculável e chorava todo dia. E chora todos os dias. Uns ainda choram, outros não, porque compreendem que o momento que eles estavam vivendo era um momento da matéria e hoje é um momento do espírito. Esse é o trabalho restaurador. Então, se eu não tenho dinheiro, eu posso fazer com o meu esforço o auxílio a uma casa caritativa. São tantas que tem aí. O seu tempo, nesse momento, vai valer ouro. Não vai? Cuidar de uma criança, né? Cuidar de um idoso. Isso tudo vai trazer o quê? Alegria, fonte renovadora. Esses dias vendo um programa de TV em que uma moça, ela teve um certo grau de elevação do ponto de vista de um distúrbio emocional muito grande. E ela tentou se matar, faz uma série de coisas. Síndrome do pânico, essas coisas que a gente sabe que tem um cunho psicológico e tem um cunho espiritual. E um certo dia ela acordou e disse: eu vou procurar o que fazer. Óbvio que ninguém acorda do dia para a noite e vai dizer procurar o que fazer. É porque ela recebeu intuição do plano espiritual. E ela se dedica à assistência a uma casa de idosos. E muitas vezes a gente tem um idoso dentro de casa e rechaça aquele, né? Então está na hora da gente aproveitar esse momento, né? Começar pelo nosso ambiente. E posteriormente, ao fim da pandemia, a gente começar a entender que nós não somos eternos na Terra.
Então, praticando bem nos leva para a eternidade. E aí nos traz a compreensão. Ora, aí onde é que está, né, nesse esforço, nesse pequeno esforço que nós vamos procurar fazer, é sermos o instrumento sem ter aquilo que a gente mais gostaria. Porque se nós tivéssemos o que gostaríamos de ter, a gente não ia fazer. Porque se não estamos fazendo agora, eu ia fazer depois? Não. Então faça como aquela viúva que deu o que tinha, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. O óbolo da viúva. O que ela deu? Aquelas 2 míseras, 3, 4 moedas, né? Que deu aquele pequeno suar. Enquanto aquele que deu com ostentação, nada vale. Né? Como a gente já tinha dito, a caridade moral, através de uma prece, né? De um aperto de mão. Um aperto de mão nesse momento não é possível. Né? Mas um toque, né, com o cotovelo pode ser feito. Um chutinho no pé, né? Um olhar carinhoso. Isso tudo são caridades morais. Né? E ainda diz mais: lembrai-vos de que Jesus disse que todos nós, irmãos, todos somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Olha, quando a gente fala em leproso, aqui muitas vezes a gente está falando uma pessoa doente, mas pode ser um criminoso. Quantos de nós não repelimos esse criminoso na rua? E somos filhos do mesmo pai. Então, nessa dificuldade que a gente tem, e que Jesus nos mostra que o grande caminho, né, da nossa reforma está em atender, na medida do possível, os nossos irmãos carentes, seja de afeto, né, seja com pequenas quantidades de alimento, seja com o que for, com o que você pode realizar. Pensai nisso sempre. E orai por eles. Orai numa oração de compaixão. Não é uma oração que você prega e diz: eu me livrei dele. Não. Uma oração de compaixão, uma oração vinda da sua alma, transferida aquela energia divina para que ela possa receber a influência, né, e se sentir beneficiada com o teu amor. Olha, nós temos bênção caritativa, né, que nos une a Deus, né? E essa bênção, ela vem do Pai, porque o nosso Pai, ele é o dirigente maior. Ele nos oferece o rio, mas também pode nos oferecer o barco. Se eu não sei nadar, eu não posso atravessar esse rio. Posso, porque corro o risco de cometer suicídio. Então, se eu não tenho muito para doar, ou o que eu doar, eu vou ficar sem, mas eu posso fazer o necessário. Não é? Um prato de comida, eu posso doar. Fazer uma distribuição de alimento, me juntar a um grupo, né, eu posso doar. Então, essa bênção perante a existência que Deus nos oferece, né, são motivo de alterações para o nosso comportamento moral. E digo mais, ele nos oferece isso como um instrumento de renovação para o nosso ambiente espiritual. Por quê? Porque ele conhece a dureza do nosso coração. Então, quando a dor te chegar, e que já chegou, né, em determinadas famílias, porque partiram alguns irmãos, ela é um instrumento renovador, mas ela tem uma natureza, a natureza divina, porque tu foste o escolhido, a tua família foi o escolhido, e não tem uma família hoje que não foi
escolhido pelo Pai. Não tem uma que não foi escolhida pelo Pai. Sabe por quê? Porque ela é instrumento caritativo para nos aproximarmos do nosso Mestre Jesus. E trazendo conosco a boa nova dos seus ensinamentos. Compreendendo que ela, essa boa nova, é o instrumento amoroso que ele nos forneceu e está nos fornecendo. Ora, reclamamos nesse momento que o que temos é pouco. Reflita sobre isso. Até hoje, se completasses os anos necessários de tua vida, é porque o Pai te permitiu estar aqui. Se Ele te permitiu, é porque Ele te chama para uma nova caminhada. Ou não? Você se sentir capaz de transferir o amor que existe em teu coração? Você se sentir aproximado daquele que te procura? Você não se sentir pequeno diante de algo que te fere o teu orgulho? Isso são instrumentos de luz e perseverança. Porque essa quarentena, ela está nos servindo para isso. Essa quarentena, ela não veio para dentro da nossa casa, ou do nosso trabalho, seja lá onde for, nos visitar, não. Ela veio nos transformar. E que creio eu que está nos transformando em muito. Nos trazendo a compreender que a vida é curta. E por ser curta é muito pequena. A eternidade, para todos nós, é longa. Porque somos espírito. E como espírito, a gente vai se renovar. A gente vai reencarnar. Não espere ganhar na loteria para fazer algo por alguém. Mas não precisa vender tudo. Porque eu sei que a gente não tem a índole de São Francisco de Assis. Deixa tudo e seguir no auxílio na caminhada, tanto na caminhada do Mestre Jesus, que ele sabia muito bem fazer isso. A gente não sabe, a gente está aprendendo. Então, essa quarentena é esse modelo de aprendizado, o modelo da nova caminhada. E sei que tudo isso passa e vai passar. E vocês serão testemunha das fontes renovadoras que nascerão aos vossos lados. Daquele amigo, né, com que você tinha dificuldade. Daquele amigo que você tinha dificuldade. Daquela irmã sanguínea que você não falava. Né? Do seu pai que você o magoou e tem por orgulho não querer uma conversa amiga. Essa é a oportunidade. Abrace essa causa tão bela, né, que te fez renovar dentro do teu lar esse carinho, esse trabalho, né, essa ajuda que você está fornecendo, ajuda material dentro da sua família. Porque tudo isso é o que nos foi permitido neste momento. Acima de tudo, adquirir a resignação necessária e a condição de uma vida melhor, como espírito, como encarnado hoje, como espírito amanhã. O mais
agradecer a todos vocês. Perdão pelas minhas faltas, peço a todos. Sou grato a Deus por estar dirigindo a Casa Verde junto com vocês, trabalhadores. Muitos de vocês renovados, como eu também. Não sou exemplo para ninguém, né? Mas eu quero ser exemplo, sempre sigo aquilo que Jesus fazia e procuro fazer. Sei que ainda tem meus erros, piso muito em prego e dói, mas essa mudança para mim foi essencial, porque adquiri as experiências necessárias e estou adquirindo para, no futuro, quando chegarmos ao nosso desembarque, olhar para trás e ver que pequenos erros de nossas vidas, minha vida, foram vencidos. Que Deus te abençoe e te proteja.